Bem-vindos ao debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel Sousa. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana também. Ora bem, vamos iniciar com as notas de abertura de cada um dos nossos convidados, sendo que vamos abordar em temas de destaque o orçamento da região autónoma da Madeira. Será que temos o orçamento que a região da Madeira precisa? E ainda vamos debater os limites à construção hoteleira na região autónoma da Madeira, anunciados pelo secretário regional do Turismo nos Açores, em que anunciou o secretário regional nos Açores, em que no Congresso dos Agentes de Viagens, em que não são licenciados hotéis com capacidade superior a 80 quartos. Isto no âmbito da chamada sustentabilidade do turismo. Mas vamos então às notas de abertura. Ricardo Vieira. Boa tarde. A minha nota de abertura é a propósito das recentes declarações e entrevistas do Primeiro-Ministro. Normalmente eu associo a sobranceria a um certo fastio. E o Dr. António Costa, nas últimas declarações que fez, quer na Visão, quer na rádio e na televisão, a propósito dos seus adversários políticos, revela uma sobranceria, eu diria até um pouco de má criação, que denota algum fastio. E ao contrário do que provavelmente ele quis dizer na entrevista que deu à Visão, que tínhamos que nos habituar a tê-lo por mais 4 anos, se calhar ele tem que fazer essa introspeção a si mesmo. Ele é que tem que se habituar, é que tem que estar 4 anos como Primeiro-Ministro a aturar mesmo aquelas coisas que ele não gosta. Ora bem, fica a nota de abertura política. Não sei se alguém quer rebater esta situação. António Trindade, concorda com a sobranceria? Quero eu rebater. Não é propriamente rebater, mas ter a oportunidade de fazer aqui algum comentário. Eu li com algum cuidado esta manhã a entrevista do Dr. António Costa e tenho uma leitura relativamente diferente àquela que o Dr. Ricardo Vieira aqui exprime. Em primeiro lugar, tem que se habituar aos 4 anos. Nós não podemos esquecer o que é que têm sido os bitites que têm sido lançados também pela oposição e, sobretudo, pelo Dr. Montenegro, no que diz respeito à governação do António Costa, ou à governação do Partido Socialista, como se estivéssemos a falar de um exercício de poder em ambiente de não maioria absoluta. Aliás, no nosso último encontro, eu tinha já referido dos grandes problemas que se colocam normalmente nas maiorias absolutas é também a necessidade de se demarcar, já não propriamente em ambiente de coligação, em ambiente de contar as espingardas entre as diferentes possíveis maiorias, mas inclusivamente dentro do próprio partido, porque é no ambiente das maiorias absolutas que os ambientes de facção se fazem efetivamente mais sentir. E o que eu leio da entrevista do Dr. António Costa, e no que diz respeito sobretudo aos ditos 4 anos, ele refere algo que é simples. E os queques e os guinchos. Sim, mas isto é próprio. É um pouco resposta. Eu lembro do que você não nos esqueçamos do que é que são os piropos que vêm desde o Chega. Mas o Dr. Montenegro, e tenho de dizer uma coisa, o Dr. Montenegro está a entrar perigosamente por esta área e está a abrir o flanco para haver este tipo de coisa. E realmente, deixe-me dizer que não é, eu também não considero estes piropos de queques de direita, não considero na realidade o melhor exercício do Dr. António Costa, mas aquilo que o António Costa está a sentir oposição agora que não sentia no tempo do Rio, é isso? Repare, ele tem que marcar posição, e evidentemente se há, em termos de PSD, sobretudo, aqui um ambiente de piropos a mais, eles habituem-se que nos próximos 4 anos terão... Mas, cuidado. Esta frase não se pode, ela tem que estar inserida num determinado contexto. Porque há a pergunta que lhe fazem se efetivamente o número de anos que está no poder já não leva a ter aqui um ambiente de alguma desmotivação, o que ele responde é
olhemos para os partidos, para os 3 maiores partidos da oposição. Miguel Sousa, Na sobre realidade já tiveram outros líderes. sobre isto, acha que O tema de entrada é prefiro deixar o meu tempo para o orçamento, mas já agora digo só que não perdi tempo a ler a entrevista, eu nem sequer sabia que tinha havido essa. Portanto, a entrevista, não vou ler a entrevista. Eu sou uma pessoa de maiorias absolutas, acredito nas maiorias absolutas, faço para que haja sempre maioria absoluta, às vezes há de ser do meu lado, às vezes há de ser contra mim. Eu vivo há 100 anos em maioria absoluta, 50 anos com o Salazar e o Marcelo Caetano, e 50 anos com o Alberto João Jardim, e agora o Miguel Albuquerque. Portanto, estou satisfeito, vou ter que aguentar os 4 anos do António Costa. A melhor maneira é não ler as entrevistas dele e esperar pelo fim do mandato e esperar que isto reverta numa outra maioria absoluta, senão ao contrário. bem, é diferente maioria absoluta de poder absoluto do Salazar, não é? Muito bem. Poder absoluto é diferente de maioria absoluta. E as maiorias... Não precisa estar a ajudar o António Costa. Não precisa estar a ajudar aqui. Só estou a dizer que é diferente. O moderador não deve estar aqui a ajudar. Não, só estou- Não, não, eu não. Só- 100 anos. Poder absoluto. Pronto. Miguel Só estou a dizer. resolveu-lhe o problema. Eu tenho Mas uma. aqui também, é? Eu tenho uma mini nota de abertura, já referi há tempos, mas agora é mesmo cirúrgica e a propósito. Vou destacar uma obra importantíssima no Conselho da Calheta que aconteceu esta semana, a sua inauguração, ou pré-inauguração, um túnel de 1.550 metros e uma cobertura de proteção de riscos e de rocadas na estrada de ligação do Jardim do Mar e Paúl do Mar, que finalmente vai dar conforto e segurança aos residentes em particular, mas a todos os que procuram aquelas lindas freguesias debruçadas sobre o mar. O que não se compreende é que neste túnel, mais uma vez, não tenha sido dada atenção ao sinal de radiodifusão, que no âmbito daquela infraestrutura tinha um custo irrisório e comparticipado pela União Europeia. Depois de falarmos aqui Já veio aqui falar. no túnel, neste túnel Não, é a primeira neste vez. Eu tenho 2 dias. E de maneira que e já é um tema recorrente e fez-te um túnel lançado há 2 A anos. estrada do aeroporto Poderia então ter. é na Mas cartela. repare, esses túneis, como já o da Ribeira Brava à Taboa, têm uma tecnologia hoje espetacular. Por exemplo, se houver uma derrocada, cai em cima do túnel, imediatamente há sinalização à entrada e à saída da via. Pois. O que permite, obviamente, evitar desgraças maiores. Não, e É uma coisa bastante positiva. creio eu que é obrigatório. Quando eu estava na rádio, na RDP, nós fizemos o ensaio do primeiro túnel na Cruz Vermelha. Foram 700 metros. E lá ainda existe essa sim, com difusão, ainda existe. Depois, a administração da RDP disse que isso era um custo que não competia propriamente à rádio, mas à estrutura da construção. E lançou essa cobertura para experiência. Mas na altura a lei dizia, e com certeza que deve dizer ainda, que acima de 700 metros é obrigatório som para emergências. Ou seja, o sinal que a rádio lá colocou, que a RDP colocou, tem 6 canais. 3 são para a Antena 1, Antena 12 e Antena 3. Ficaria um para a emergência, que neste caso a concessionária poderia lançar som para a via se houvesse necessidade. Interrompia o som rádio e lançava avisos ou enfim, algo que fosse necessário. E ainda havia 2 canais para rádios privadas se quisesse. Entretanto, pronto, nunca mais se atendeu a essa situação e os túneis foram-se lançando. Neste momento há cerca de 90 km em túneis na Madeira. Mas este, que foi construído há 2 anos, poderia muito bem ter sido pensado dessa forma. E outros que se vão seguir no Funchal, vai haver agora Agora, Leonel, deixe-me complementar aqui que referi não só em termos de sinal de rádio, mas eu referiria mais aqui à acessibilidade propriamente dita. Eu tenho uma casa na Feijão da Ovelha e uso muito frequentemente estes acessos do Funchal, que era a Feijão, que era até há pouco tempo através também do Jardim do Mar e do Paúl do Mar. Eu queria chamar a atenção da ligação e o apelo que faço para que não seja esquecida a ligação do Paúl do Mar à Feijão da Ovelha. Porque essa é que tem uma perigosidade enorme. É enorme. E o que é que vai acontecer? Se está a falar em desenvolvimentos
na Ponta do Parque, está a falar em campo de golfe, está a falar e depois se o acesso que tem que ser feito ao mar por dessas origens é feito por essa estrada, ela tem um índice de perigosidade enorme. E o número de derrocadas não é só a derrocada clássica, mas está permanentemente a cair pedra na estrada e a gerar perigosidade. Agora, seria complementar que neste mês de dezembro faz 30 anos sobre as rádios locais. E esta TSI foi uma das que beneficiaram, para além de todas aquelas que foram anunciadas como tendo em rede connosco e as outras também. Sim, Estou ficando velho. creio que foram 6 rádios, creio que foram 6 rádios locais há 30 anos. Sim, senhor. Nessa altura não havia TSF, era a Rádio Girão, que tinha a frequência do 100.0 no Estreito de Câmara de Lourdes. E a Agora Rádio Nacional, do Porto Santo, Machico, Calheta, Sol, Zona Oeste, Sol, exatamente. E a Brava, Rádio Brava, Rádio Sol, e na altura o Estreito tinha uma que era 100.0 e a TSF é que depois ficou com essa frequência. Exatamente. Muito bem, vamos passar ao orçamento da região autónoma da Madeira, à vida económica e social. Falta aqui o termo de abertura do... E eu ainda não tiveram... Não, mas eu Eu gostaria de fazer aqui uma referência, se bem que parcialmente ligada à discussão do orçamento, mas dois factos aconteceram há relativamente pouco tempo que me fazem, que não posso deixar daqui de referir. Em primeiro lugar, é o facto de só 0,5% das despesas do próprio orçamento estarem consignadas à inovação e desenvolvimento. Quando se está a falar numa região que tem que fazer efetivamente apostas nas novas áreas, nomeadamente em termos de inovação, em termos de tecnologias, não faz propriamente sentido que seja consignado 0,5% das despesas. Mas isto ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, o que é que acontece? A Universidade da Madeira, no seu objetivo de internacionalizar a academia, recebeu grupos de estudantes de São Tomé que foram colocados em Santana e em relação aos quais foi pedido à iniciativa privada para encontrar cobertores, mantas e outro tipo de aconchego. Alguns nem dinheiro para o passe têm. Porque esta internacionalização da universidade acabou por ter alunos de São Tomé que tinham frio por estar em Santana. Há qualquer coisa que não faz aqui sentido e que tem que ser, e aqui é um apelo à própria Secretaria Regional da Educação e à Universidade em si, para não deixar chegar a este ponto, quando já por um lado... Não há residência universitária na Madeira. Acho que Não. Haverá. O problema é não há residência. Há um plano de alojamento. Não se pode estar a falar em internacionalizar uma universidade sem, paralelamente, termos aqui o plano de alojamento, que é efetivamente um mínimo de condições para a vinda de estudantes à Madeira. Ora bem, a vida social, económica e financeira da Madeira foi discutida esta semana relativamente ao plano para o próximo ano, plano e orçamento, e mais uma vez se constatou que as receitas são limitadíssimas em termos daquilo que se pretende fazer. Eu perguntava a Miguel de Sousa se este é o orçamento que os madeirenses pretendem ou merecem ter, ou aquilo que a região precisa. Não é o que a região precisa. Isso certamente que não é, porque todos nós sabemos de despesas que seriam perfeitamente justificadas e necessárias e que não acontecem porque pura e simplesmente não há verba orçamental para isso. Portanto, o orçamento da região em matéria de despesa fica muito aquém daquilo que é necessário para o funcionamento da administração pública, para o investimento que é necessário e para a manutenção, principalmente, que é um fator mais desguardado que há e que muito daquilo que está feito está entrando em dificuldade funcional por causa da pouca manutenção que é dada e que é realizada em cada um
dos seus aspectos. Isto, portanto, a despesa, para mim, um orçamento da região naquilo que há despesa devia estar à volta dos 2.000 milhões de euros. Ora, nós estamos à volta dos 1.100, ou lá que é 1.200 milhões de euros. Portanto, é sinal que falta 800 milhões de euros, certamente, de despesa a realizar, de investimento a realizar e de fatura de manutenção também que será preciso fazer. Agora, isto não é feito, não há dinheiro. O orçamento vai ter um déficit de 120 milhões de euros, 119 milhões de euros, portanto, que é relativamente pouco comparativamente com o que era na década de 10, mas é muito, porque o que é facto é que nós não temos receita para 120 milhões de euros. Ora, se nós precisamos de mais 700 ou 800 milhões de euros de receita, quer dizer, de despesa, quer dizer que nós não temos receita para esse dinheiro todo que era preciso para fazer a despesa. E não precisa de receita, até pelo vício da Assembleia, que é discutir muito a despesa e discutir pouco a receita. Discute-se a maior parte do tempo as diversas despesas que são realizadas. Eu devo dizer que hoje no orçamento não há assim dinheiro deitado fora. Pode-se discordar de uma ou de outra coisa, para cada um de nós poderia haver uma ou outra prioridade e talvez fizesse umas substituições nas despesas, mas naquilo que é o grosso não há nenhuma estupidez, não há nenhuma despesa caricata que esteja a acontecer e que todos nós devamos tentar evitar. Isso já não existe, mas passam o tempo a discutir despesas, principalmente naquilo que é os investimentos. Há sempre umas opiniões diferentes. Ora, quando, na minha opinião, a questão é receita e, portanto, devíamos detalhar nas receitas. Mas isso não se faz. O secretário das Finanças diz quanto há receita, são 800 e tal milhões de euros de impostos, depois tem mais uns milhões de fundos que chegam à Madeira, mais um ou outro contributo que existe e não há mais nada. Portanto, a despesa fica logo condicionada por isto e eu acho muito mal que não se comece a discutir mais a receita do que propriamente a despesa, porque já não há tanta irresponsabilidade assim que merece se passar o tempo a discutir as despesas. Já houve tempo que eu até hoje em dia, olhando para trás, acho que se discutiu pouca despesa, porque se tivesse discutido mais, era capaz de se ter evitado muitas das coisas. Aqui o Ricardo estava lá também presente e é capaz de também se recordar disso. Mas hoje em dia já não há. O dinheiro é tão contado, porque a parte que vai para a educação, a parte que vai para a saúde, é tanta no bolo. O serviço da dívida, que é outro também. Cerca de 500 milhões, cerca de 500, 400 e tal milhões. Portanto, isso é de tal maneira que fica pouco para o resto da saúde, educação, serviço da dívida e aqui vai. Não há muito mais. Portanto, Ricardo Vieira, já voltamos a sair, Miguel Sousa. Eu estou grandemente de acordo com aquilo que disse o Miguel Sousa. Primeiro, os orçamentos cada vez são mais apertados, menos livres, assim podemos dizer. São muito condicionados pelo tipo de políticas anteriores e por condicionantes que resultam da Europa, das políticas que nós temos vindo a adotar em muitos sectores, do endividamento também, está ali um peso enorme do endividamento. A margem que o orçamento regional tem é muito pequena. Repara, mesmo o desagravamento fiscal que se fez algum este ano, é um desagravamento relativamente pequeno, são 18 milhões de euros, ou que se diz, portanto isso tem um significado muito pequeno no orçamento. Depois, há outra coisa também que a meu ver é muito preocupante, é que nós cada vez mais somos limitados na capacidade de decidir a despesa. Porque muita da despesa, especialmente na saúde e na educação e também na assistência social, na segurança social, é determinada por fatores que são totalmente externos a nós. A região não tem margem para poder diminuir grandemente essa despesa. Porque há leis que nos dão determinados direitos, e é bom que eles existam. A saúde custa cada vez mais. Aliás, repare, a região no ano de 2022 possivelmente terá um agravamento do seu déficit. E a causa é a saúde. A Covid, sem dúvida, as assistências também, mas não só.
a parte de medicação, de laboratórios, tudo o que é relacionado com a saúde, que é envelhecimento da população. Claro, mas é bom sinal. O problema é que nós não temos dinheiro. E é um aspecto preocupante. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa que o Miguel não disse, que me parece ser útil, que foi a deliberação da ACIF, da Assembleia Geral, daqui a 2 dias, não é? Que veio referir que será extremamente necessário acudir aos problemas das empresas que vão resultar do acréscimo da inflação e da crise energética. E sobre essa matéria, o orçamento tem 0 palavras. E isso é extremamente preocupante. E hoje já se veio reclamar o ordenado mínimo, o salário mínimo, dizendo que não aceita mais do que 2,5%. Nós estamos a sentir que não é só, digamos, o IRS, que é simpático nos escalões para os quais está previsto, mas há factores muito preocupantes para as empresas que têm que ser acudidos. E esses, com franqueza, não vi grandes medidas para o que aí vem. António Trindade, como vê este orçamento? Vamos lá ver. Eu também perfeitamente de acordo com os meus colegas de painel, em que nós temos que efetivamente olhar muito mais para as receitas do que até agora, e não transformar estes orçamentos num orçamento de despesas. Mas quando se fala em termos de orçamento de receitas, temos que saber também quais são as estratégias que estão a sustentar este orçamento de receitas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há dias, na inauguração da Sedes Madeira, houve aqui a intervenção, muito interessante, a intervenção do Ministro da Economia, a intervenção do Presidente do Governo, a intervenção do Presidente da Câmara, intervenções interessantes, e depois a intervenção do representante do Centro Internacional de Negócios. Isto quer dizer que as próprias instituições, que as instituições associativas, as novas instituições que querem pensar efetivamente uma região, caem efetivamente no mesmo erro. Quer dizer, falar-se do tecido, ter um representante do tecido produtivo, ter um representante, digamos, da produção regional, que não se falou. Houve aqui o Sr. Rui Garibaldi que interveio, fez uma intervenção, defesa da sua senhora muito bem feita, mas a discussão dos problemas específicos, e isto tem a ver, nomeadamente, com a própria discussão dos impostos, nomeadamente dos IRCs, dos IRS. O que não se verifica aqui é que a discussão, por exemplo, a redução de um IRS, no fundo, o que é que isto poderia eventualmente representar na captação de quadros para a região. Mas não é quadros para o offshore, é quadros para o nosso tecido produtivo, para criar efetivamente as oportunidades. E aqui na entrevista do António Costa o refere em termos nacionais, a situação da evolução positiva, infelizmente não se passa cá. Aqui o problema de fixação de quadros, e sobretudo de quadros, para atalhar às necessidades de novo investimento possível. Pareceu-me sempre, nesta análise de orçamento, além daquilo que eu tinha referido, quando se está a falar de criar aqui pacotes de aproximação para a diferença que a região se tem que colocar, ela tem que ser evidentemente pautada por uma coisa, por uma lei das finanças regionais. Em primeiro lugar, saber até que ponto é que vamos efetivamente poder consignar novas receitas vindas do exterior. Em que termos é que eu vou ter uma nova parametrização da relação da região com o próprio Estado, mas ela também tem que ter aqui alguns indícios que não passem necessariamente só. Eu tenho o turismo, depois venho falar, o desenvolvimento da tecnologia vai resolver os problemas também da região, e depois tenho um Centro Internacional de Negócios. Por exemplo, António Trindade, deixe-me tocar num aspecto que leva muito dinheiro. A área social, mas sobretudo a educação e a saúde, mas os três em conjunto levam cerca de 1.000 milhões de euros. Mais o serviço da dívida, quase 500 milhões. Mas há quem defenda que, por exemplo, a República deveria comparticipar na área da saúde e na educação. Mas esse é um erro. Esse é um erro que tem que ser discutido politicamente. Nós sabemos muito bem quem é que quis assumir a regionalização por esses setores. Evidentemente, nós estamos a pagar ao longo dos anos por decisões que foram tomadas no início da autonomia. E esses
E esses erros têm que ser rediscutidos, sob pena de nós andarmos sempre a discutir. Eu não sei se é eu. Houve uma estratégia, foi adotada, foi seguida, tipo, de forma cavalar, que é preciso regionalizar tudo, logo se vê como é que é. E a ideia era regionalizar a despesa e depois logo se vê a receita. As receitas que vinham acopladas ao serviço, que normalmente era 5%, 10%, 15% dos serviços que regionalizávamos, por outros vinham, mas o suficiente para aguentar esses serviços regionalizados não vinham, e nós regionalizámos tudo, e há situações de serviços que foram regionalizados que dão muita despesa, esses, mas é a pessoa que propõe isso, e há que mais gastou dinheiro nesta terra, portanto, isto não é uma terra de tontos em que se anda aqui, portanto, a olhar para o ar e a pensar que as coisas passam. Quem propõe essa situação da educação e da saúde então, é exatamente aquele que mais gastou dinheiro, e devia de pensar que isto não pode ser assim, ou inventamos um novo modelo autonómico, ou inventamos uma nova lei das finanças regionais, em que isto tudo é financiado de uma forma diferente, em que nós todos temos responsabilidades também, se calhar perdemos poder ou perdemos autonomia, como se queira chamar. Isto tem de haver uma data de concessões, mas para isso é preciso um clima que neste momento não existe. E não existe minimamente. A gente estar aqui a dar ideias, mas que não servem para nada e que não saem da rua Fernando Ornelas, portanto também não interessa para muitos. Agora, não há dúvida que são coisas para uma nova geração pensar. Não há nada para fazer para o ano, nem para fazer este ano. O que podia haver para ser feito este ano era a questão fiscal, como aqui foi antes referida, porque este ano é um mês gordo de impostos. Nós estamos a receber muito mais do que a expectativa que havia, porque ninguém acreditou que este ano... Digamos que os governos gostam da inflação, não é? Os governos gostam. Os governos gostam da receita, é isso? Não houve inflação. Gostam da receita. Não houve inflação, nem há inflação. Este ano não tem aumento de receita fiscal por via da inflação. E o IVA? Não, senhor, este ano... Por via do IRCMS com os colegas. Não conta. Estamos aqui num crescendo de receita fiscal por via da atividade económica, por tudo aquilo que houve de atividade que nós não estávamos à espera e que acaba por resultar num bolo extraordinário. E é aqui, nestes momentos, que se aproveitam para tomar as medidas, e é aqui que se aproveita para o que é que se vai fazer com este dinheiro. Miguel, deverá ser o meu receio é que, evidentemente, não haja controle suficiente sobre a angariação de receita regional, porque os pactos aí estão. Eu sou um homem de turismo, repare, o que aconteceu este ano, digamos, o que acontece em termos de geração de receita no setor hoteleiro, no setor da restauração, no setor do alojamento local, será muito importante que nós, eu falo isto como empresário, que nós tenhamos no imobiliário, que nós tenhamos informação sobre o que é que foi gerado de receita nesta região. E olharmos, e nós estamos os três totalmente de acordo, que olhar para este orçamento numa lógica de capacidade de angariação de receita deve ser o primeiro ponto a avançar. E não discutimos só como funcionários públicos, para onde é que vai o dinheiro, para onde é que não vai, não. Qual é a nossa capacidade? E essa, o Ministro das Finanças, o Fernando Medina, deu uma entrevista aqui ao Diário de Notícias, que deixou aqui possibilidades, uma porta aberta, deixou pistas extraordinariamente importantes para que, havendo um mínimo de humildade e de seriedade nesta relação, se possa dar efetivamente passos em frente. E eu julgo que o caminho só pode ser por aí, aproveitar estas oportunidades, que elas não vão ser muito repetitivas, não vão ser repetitivas. Isto diz-se uma vez. Se não se aproveita, depois... E aproveitar essas portas muito bem expostas pelo Ministro das Finanças, e que já falámos aqui no outro programa sem a Lionel sobre isso. Há 15 dias. Exatamente. Portanto, para aproveitar essas portas vai custar dinheiro. Evidente. Vai custar dinheiro. E é na altura destes bolos, é nestes momentos
que se pode aproveitar estas ocasiões para tomar essas medidas que são necessárias e que custam dinheiro. Não era uma altura que nós andarmos aqui a rapar tudo o que existe, que se vão tomar as grandes medidas. Miguel, e porquê é que isso não acontece? Não querem. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Então, ontem na Assembleia, ou se forem ver os discursos dos partidos, tem quem nem falou sobre o orçamento. Portanto, não querem saber, não falam sobre esses temas. Alguém falou sobre o Ministro das Finanças? Não sei se falaram, eu não ouvi. O Jaime Filipe falou. O Jaime Filipe falou. Pronto. O Jaime Filipe, por acaso, ouvi, não foi na intervenção final, porque não fui ele, mas ouvi Jaime Filipe dar um recadinho, oxalá que o seu ministro, quando chega a Lisboa, não se esqueça do que disse na Madeira. Também, mas é preciso... Mas não é por causa. Mas vai se sentar na sua cadeira a se lembrar do que disse da Madeira. Isso é preciso uma negociação, é preciso ir lá mandar propostas, mandar coisas sérias para tentar... Reunir estas reuniões que não acontecem. Há 15 dias, 3 semanas no máximo, e fui a Lisboa a uma ação de promoção do Centro Internacional de Negócios da Madeira, com tudo o que era advogados e operadores financeiros na Praça Portuguesa para tentar convencê-los, e aquilo que foi-lhes proposto era um novo regime para além de 27, para, digamos que sossegar que até 27 estamos garantidos, mas depois de 2027 não há nada. Mas que vamos negociar um quinto regime para além de 27, se for por 5 anos, portanto, isso está tudo desfasado. Isso hoje é uma anormalidade. Quem disse isso deve estar cheio de vergonha, porque vem o Ministro das Finanças, dá uma entrevista e vira isso tudo ao contrário, e ainda por cima, vira ao contrário em nosso favor. Não é contra nós, com o costume, é nós lermos entrevistas dos Ministros das Finanças e dos Primeiros Ministros, a de hoje na lei. Portanto, e só vê coisas contra nós, coisas que não nos servem, coisas que vêm atrapalhar, vêm criar dificuldades. E esta foi exatamente ao contrário. Por isso eu disse que estava apaixonado. O Diário esqueceu de pôr as aspas, porque enfim, era uma paixão sem Existe um grupo. É apaixonado por isso, porque é preciso coragem política, é preciso ser alguém que tem estatuto, que tem capacidade para chegar aqui e dizer o que ele disse. Quem está mesmo apaixonado pelo Medina é o Costa. Já foi Presidente da Câmara, já foi escolhido para Presidente da Câmara, foi escolhido para Ministro das Finanças. O Costa é que está mesmo apaixonado. Mas essa paixão familiar já está. Mas, oxalá que essa paixão o mantenha lá muito tempo. Porque se o homem vai embora amanhã, estou a falar do Ministro das Finanças, se o homem vai amanhã, o que vem pode já não dizer nada daquilo. Alguém lhe leva a entrevista e diz, quem é que disse isso? Já agora, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que esse assunto deveria ser trabalhado no grupo de trabalho que está a preparar a futura lei das finanças regionais. A Madeira está representada nesse grupo de trabalho? Tem até um representante comum com os Açores, que o professor Eduardo Ferreira. Sim, mas ele tem que ler essa entrevista e o Presidente do Governo é quem tem que dar instruções ao seu coordenador na Comissão qual é o objetivo, e a partir do momento em que houve esta abertura do Ministro das Finanças, as perspectivas são completamente diferentes do que eram antes, e olhem que isto pode ser histórico. Agora, não sei se a gente tem gente histórica para levar isto por diante. Mas duvida que o Presidente do Governo dê essas orientações? Não sei, não ouvi nada. Ricardo Vieira. Não é só o Presidente do Governo. Isto nós temos vindo a discutir tantas vezes e tanto este tema. É preciso ter a humildade suficiente, a humildade e a seriedade de relacionamento para sabermos bem o que é que efetivamente precisamos. Porque este ambiente de pedincha, ou este ambiente de denúncia, isto não resolve rigorosamente nada. Por exemplo, nesse aspecto, eu fiquei com dúvidas se realmente tem havido reuniões com a ANA, como deve ser, ao mais alto nível. O presidente da ANA disse nos Açores que vai investir 20 milhões no Porto Santo, e isto também está preocupado em mitigar o problema dos ventos no aeroporto. Ele está 10 anos atrasado no investimento, e não disse isso. Não, ele disse que estava atrasado. É uma obrigação contratual. Claro, é contratual. Não nem quer melhorar nada do Porto
Ele está obrigado a fazer isso. Pronto, mas em relação à mitigação do problema dos ventos no aeroporto da Madeira, ele disse que estava preocupado e que iria também refletir sobre esse assunto. Cuidado, Júnior. Mas Não alguém está tem ele- reunido, alguém tem reunido com ele a esse nível? Pode fazer sobre os ventos. Não, Mas é que os planos de contingência, os planos de contingência, tudo isso. a responsabilidade não é da ANA. Também A é história- parceira. Não, a também é responsabilidade parceira. é da nada. Mas já, o grande problema que se passa aqui, e estamos a falar, é a gestão do pequeno poder que e gera, e dos medos que há em tomar decisões. Este problema dos ventos do aeroporto não faz rigorosamente sentido nenhum, mas mais. Eu já o referi também, eu tive a oportunidade pessoal, digamos, de transmitir ao Primeiro-Ministro que ele seria, ao limite, a única pessoa que poderia resolver o problema. Quando se olha para este amaranhado todo de incapacidades e de impossibilidade de ir para a frente com o assunto, há dois grupos de trabalho. Há um grupo de trabalho criado para fazer as primeiras análises das potencialidades do aeroporto e um outro que parecia que deveria dar resultados, devia comunicar os resultados até o fim deste ano. E na realidade não se sabe rigorosamente nada. Aí eu tenho que lhe dizer, e eu estou-me a lembrar dos 3 últimos presidentes da ANA terem tomado posições relativamente sérias e frontais em relação a esta decisão, mas mais. E eu tenho havido, inclusive, a comunhão de diferentes entidades dispostas em suportar este próprio custo. Há coisas aqui que são Ricardo, a região isola-se muito e prefere dar recados do que reunir a sério. Leonel, eu se calhar vou dizer uma coisa um bocado violenta, mas apetece-me dizer. Só assim é que está a primeira parte. Eu acho que se calhar é mais fácil fazer este combate. Se calhar dá mais votos, aparentemente. Fazer o combate. Isso era a escola antiga, não é? Mas pelos vistos é a escola que ficou, não é? Mas houve um mestre. Mas é a guerrilha pela guerrilha, portanto, a troca de palavras, estou culpadas e quem é agora, e de facto, pensar nestas coisas por Mas a cabeça em guerrilha cima tem do um papel. problema. Quem ouve sente-se ofendido. Pois, mas Muitas vezes. acicata as posições e isso é capaz de interessar, não é? Isso é capaz de interessar. Há aqui uma estratégia Mas não resolve. Pois, não, vai adiante sempre o problema, mas há um alimento sindical no meio disto tudo, no sentido mais pejorativo que a palavra tem, que se calhar dá frutos. E muitas vezes penso que a opção é consciente nesse propósito. Em relação à outra questão que falávamos há pouco, das despesas, saúde e educação, acha que mesmo que a República poderá comparticipar depois de 40 anos de autonomia? Leonel, eu acho que, já escrevi isso aliás, a Constituição Espanhola tem um artigo interessantíssimo sobre essa matéria, que diz assim: se houver despesas sociais e despesas de educação que as comunidades autónomas tenham que arcar e que resultem de leis nacionais ou leis internacionais, têm de haver compensações. Eu acho que isto é um princípio básico. Se o Estado resolve... Mas também nas estradas eles pagam metade. Pois, mas a verdade é esta, que se o Estado, por exemplo, aumenta a escolaridade ou garante saúde gratuita a partir de uma determinada idade a todas as pessoas, isto tem um custo regional. É preciso fazer contas disto. Quer dizer, eu acho curioso, por exemplo, que o país não se insubordina quando vê os municípios recusarem a descentralização das competências de saúde, porque não têm meios, mas não nada diz sobre isso quanto aos efeitos dessas medidas para as regiões. Se calhar também não têm meios para isso. Portanto, é preciso pensar. Mas quem tem que referir a falta de meios são as regiões. É verdade. Há um quadro que se tem que arranjar. Quem é que arranjou 6 mil milhões de euros de dívida e agora anda a pedir para comparticiparem aqui, comparticiparem acolá? Isto tem que ter uma regra global. Isto não pode ser tem que ter na saúde, paga na educação e depois não paga no resto. E nós pegamos nesse dinheiro que eles compensam e fazemos o quê? Vamos gastar aonde? Tomamos compromissos sobre isso? Vamos pagar a dívida? É para pagar a dívida que nós queremos? Esse dinheiro é para investir noutro setor? Isso tem que ser tudo um quadro que tem que ser definido e cada um vai perceber
onde é que concorda e discorda, e eles em Lisboa também, porque para pagar é preciso convencimento, é preciso. Eles não quiseram pagar o hospital todo. A gente está aí a propor, paguem a saúde, mas não pagaram o hospital todo, pagaram metade e ainda andam a tentar vender o hospital antigo para recuperar alguma parte disso. Portanto, isto não é dizer essas coisas, são muito bonitas para quem está falando paparolos. Agora, para quem quer discutir o assunto seriamente, isto é um assunto global, tem que ser sentado à mesa, criar um estatuto de entendimento e a partir daí ver se faz alguma coisa a favor das regiões autónomas. Se é que querem fazer alguma coisa a favor das regiões autónomas. Antes os Açores ainda era socialista, pronto, ainda vinha alguma coisa, por causa de ter que dar aos Açores, vem para a Madeira, mas agora isso já nem existe. Portanto, é extraordinariamente difícil ir a Lisboa sem ser com modos, sem ser com outra atitude, trazer alguma coisa, porque isso com guerrilha é muito giro, é capaz de dar votos, criou as maiorias absolutas, fez-nos litigar com a capital, isso mostrou-nos outra faceta que nós pensávamos que não tínhamos, que era a capacidade de reclamar, éramos envergonhados, tímidos, fechadinhos, deixámos de ser, passámos a ser quem diz rebeldes, quem diz tudo em voz alta, mas não há assim, não há assim. Mas o exemplo da saúde é quão diferente seria a abordagem do tema do hospital depois de formatado o que é o relacionamento do Estado com a região em ambiente de saúde, nomeadamente. Se eu tivesse linhas de conduta, se eu tivesse a assunção das responsabilidades de cada uma das partes, o hospital é um dos temas que se insere no grande tema saúde. Abordar casuisticamente cada caso em ambiente de guerrilha não resolve efetivamente os problemas. Aliás, facilita inclusivamente a situação do próprio Estado ou do próprio Governo da República em relação à relação com a região. Porque é a guerrilha com a contra-guerrilha e a assunção. Esperemos que este trabalho encomendado agora ao Dr. Paz Ferreira seja suficientemente conclusiva, mas sobretudo na área da definição e da repartição de responsabilidades. Certo. Isto é algo Certo, bem... só queria trabalhar aqui uma coisa. Eu compreendo que há 50 anos a preocupação da região fosse decidir aqui, porque as coisas eram distantes, o mar tornava isto muito longe. Pá. Eu lembro de decisões que tinham que ir todas ao ministro, o madeirense revoltava-se contra isso, e justamente. Hoje, ter o dinheiro todo antes de começarem a investir. Hoje a questão é totalmente diferente. Nós estamos muito mais próximos, especialmente dos problemas. O mar já não afasta nada. O mar já não nos protege em nada. E, portanto, há que pensar isto noutra perspectiva. A estratégia terá que ser outra. São 50 anos depois, é natural que se tenha que pensar. No Congresso das Agências de Viagens que decorreram nos Açores, falou-se muito da sustentabilidade no turismo. E, neste aspecto, o secretário regional do Turismo secretário da Madeira, revelou que até 2027 está fixada a capacidade hoteleira, não existindo licenciamento para hotéis com mais de 80 quartos. Isso é só para a raia miúda. Foi o que eu li no Diário de Notícias, reproduzindo as declarações de Eduardo Jesus. E disse mesmo que a Madeira pretende valorizar a oferta existente e disse: não queremos crescer mais. Quem é que quer comentar? António Trindade, o homem do turismo, como vê esta limitação? Eu admito. Mas primeiro, isso está escrito em algum lado, desculpa lá. Eu não sei, tá? Está escrito. Não, no diário. No diário. Discurso do Mas aquilo como ele se procura, onde é que está fixada essa capacidade hoteleira? Isso não está. É onde deveria estar o plano de ordenamento. Mas antes de falar de ser mais, são 80 quartos, ou 70 quartos, ou 90 quartos. São 80. Não nos esqueçamos uma coisa. É que, em termos de alojamento local, a Madeira tem atualmente 20 mil camas. Na hotelaria há sensivelmente 30 mil camas que foram crescendo ao longo dos séculos. O alojamento local tem uma idade média muito baixa e já tem, efetivamente, 20 mil das 50 mil camas turísticas que há aqui. Agora, não podemos abordar hoje, dizer, eu vou resolver o problema da sustentabilidade de crescimento definindo
não pode haver mais quartos de 80. Mas agora eu não sei, inclusivamente, e isto já se discutiu também aqui, quais são as responsabilidades e quais são as capacidades nos diferentes municípios? Até que ponto, efetivamente, deve ser permitido mais alojamento local ou mais hotelaria? Porque isso sim é que gera a sustentabilidade da oferta. Nós não devemos estar a falar só num lado do assunto, sem esquecer que há uma ausência de visão estratégica regional no que diz respeito a um setor que efetivamente tem muito peso atualmente na oferta turística certo, mas regional. o secretário regional falou em hotéis. Não, Neste caso, parece-lhe bem. Entretanto, eu posso falar no máximo de 84. E falo e agora, e o resto? E no fundo, qual a distribuição, por exemplo, regional? Mas esta Onde é que preocupação se tem pode- a ver com capacidade ou Não, é com que nós depois falamos. edificação? Depois falamos no trânsito, depois falamos nesta área, depois falamos na outra, e perguntamos a isto. A única coisa em termos de oferta turística que há a discutir é dizer que não pode haver mais hotéis com mais de 80 quartos. Não, não é o que está em causa. Eu preciso, fundamentalmente, e muito urgentemente, que o plano de ordenamento turístico seja rediscutido em função de uma realidade que ultrapassou todas as metas que foram evidentemente calculadas pelo próprio plano. Agora, eu tenho que rediscutir e aí tenho que saber quais são os municípios com maior apetência, qual a sustentabilidade em ambientes de recursos humanos, onde é que eu posso efetivamente fixar mais gente nessa área, muito mais do que discutir meramente o limite máximo. Mas estão previstos da até capacidade 2027, creio eu, estão previstos pelo menos 2 hotéis, um do Grupo Pestana, no Porto Santo, e um na Praia Formosa, que é o Formosa Bay, uma aliança entre Pestana e CR7. Pois, Esses já estão previstos, penso eu. Não sei se encaixam neste. uma Pelo coisa, menos estes dois que uma coisa é estar previsto, outra coisa são os projetos aprovados. Isto são duas coisas diferentes. Mas esse é o exemplo. Ricardo Vieira, parece-lhe bem esta limitação dos 84? Repare, a mim o que me parece são duas coisas. Primeiro, como é que foi a execução do POT? A região já fez uma análise a isso. Consegui fazer cumprir os objetivos do POT. Isso é um ponto fundamental. Resistiu à pressão que se fez contra o POT. Resistia à pressão dos próprios municípios para não se cumprir o POT. Se nós começarmos por aí... Mas começamos a ver planos na Madeira? Cumprem-se os planos? Alguns sim. Alguns temos que cumprir, não é? Porque há aí os tribunais... Agora há outros que é muito difícil e, portanto, onde a pressão... Quando é preciso, suspendem-se os PDMs, por exemplo. Mas mesmo assim, com algumas consequências. Mas pronto, isto para vos dizer que, primeiro há que fazer aqui um trabalhinho de casa. Eu não sei se foi feito. Estranho esta declaração, sem que tenha havido estudo, espero que tenha, não é? Depois, falar de capacidade hoteleira sem olhar para hoje o que é a capacidade turística em termos gerais, aqui que dizia o António bem, não é? A capacidade hoteleira hoje é relativamente pequena, é uma porcentagem do que é a capacidade turística da região. A gente tem que incluir o alojamento local nisto, obviamente. E tem que incluir também o turista que chega pelo cruzeiro. Isto tem que ser pensado de uma forma muito mais ampla do que provavelmente está a ser. Miguel Sousa, sobre os esta hotéis, matéria, só para dizer isto, os hotéis são talvez aqueles que, em termos sociais e em termos financeiros, mais benefícios trazem à Madeira. Criação de emprego. Pensar nisso. Emprego, Criação de impostos. Criação de emprego, impostos. receitas. Repare, em termos fiscais, não se compara com outras Miguel realidades. Sousa. Não conheço os parâmetros que levam a... Só conheço através do Diário de Notícias, realmente, Fui eu, o Ricardo Oliveira que fez essa reportagem e ouvi Eduardo Jesus fazer essa afirmação. Então, eu vi, aliás, ela retira, porque isso eu já tinha ouvido isso antes, portanto, mas há um ano ou dois, não é nada de que tenho ouvido há meses, há tempo antes, mas também como já vi hotéis, não sei quantas vezes mais têm do que isso, como isso tudo aparece e vai continuar a aparecer, de certeza, porque isto é uma boa intenção, mas eu não acredito que perante as realidades isso se mantenha, vai manter-se enquanto não houver quem pretenda fazer. É uma boa intenção. Não tenho dados para perceber e não percebo porque é que é 80, expliquem-me. Também é isso. Porque é que não é 70, porque é que não é 90, porque é que não é 150, qual é o problema de fazer um bairro
com 7 torres e depois não se pode fazer um hotel com 150 quartos. Portanto, isto são tudo coisas que, para discutir, isso não pode ser assim, tem que haver dados suficientes para poder tomar uma decisão, até porque isso devia de ser por zonas. Há zonas onde aguenta um hotel de 80 quartos, outras zonas, se calhar, não aguenta nada, outras pode ter um hotel de 300 quartos. Não tenho, não consigo perceber. Temos só três minutos. Eu não quero discutir a bondade ou a maldade desta declaração, mas o que me parece que é fundamental é o tempo exato de integrar o plano de ordenamento turístico, ou por outra, as afirmações que são feitas num contexto mais geral, e aquilo que se vai trazendo, que vem a miúdo para a comunicação social sobre determinado tipo de ações, quer em termos de humanos, quer em termos de infraestruturas, quer em termos económicos, não podem estar desgarrados, não podem ser cada um a surgir. Tem que haver, efetivamente, uma estratégia, e essa passa necessariamente por um plano de ordenamento à escala regional. Para descomprimir, temos 2 minutos. Ronaldo, Mundial, próximo treinador. Quem vai ganhar o Mundial? Houve alguma entrevista rápida? Não, essa. Quem quer dizer alguma coisa sobre isto? Do Messi disse qualquer coisa. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isto? Ronaldo, Mundial, Portugal, Fernando Santos. Quem vai ganhar o Mundial? Acho que vai ser a França. E sobre estas polémicas, alguma opinião? Já passado. Já passaram. Fernando Santos, enfim, chegou mesmo ao fim, Acho que lhe devemos alguma coisa. Mas chegou ao fim do ciclo. Próximo é sempre perceber até onde é que tínhamos chegado se tivéssemos um bom treinador. Mas especulativo. Mas olha para esta última fase, ele acabou com dignidade. Ele tomou uma decisão. E se tivesse ganho Marrocos, ele teria saído? É provável que não. É provável que não. Mas o ciclo não tinha chegado ao fim. Que a França, mas prestando toda a homenagem à carreira e a um homem que se chama Cristiano Ronaldo, e nós madeirenses temos efetivamente esse dever na prestação da homenagem, também não te pode deixar aqui de reconhecer que há aqui histórias muito mal contadas. E há histórias mal contadas que passam necessariamente por este ambiente dos grandes negócios. Fernando Santos retirou o Cristiano Ronaldo da titularidade por estratégia ou por estar ao fim da idade? Pela constatação de facto que efetivamente o Cristiano Ronaldo, um homem que não fez uma pré-época, que não jogou no Manchester, entra na seleção e que tem um azar tão grande. Mas ele deixou de ser titular depois de ter mandado uma boca ao Fernando Santos. Não, repara, não são necessários. Evidente. E aí jogo eu. Eu diria, o grande azar do Cristiano Ronaldo é que o seu substituto brilha. E só para concluir, pelo menos da minha parte, o nosso azar foi não ter guarda-redes. No fundo, o Fernando Santos falhou na troca de guarda-redes. Arranjou um guarda-redes que falhou por 2 vezes, clamorosamente. Uma vez não deu mal por sorte e a outra vez foi um franco nos pôs. Mas ainda vai falar mais uma coisa. Quem vai ganhar? França ou Argentina? O Argentina, claro. O Ricardo Vieira também diz que é a França. É França. Eu sou mais defensor da França. Eu julgo que a França tem há uma estrutura muito forte. É mais equipe do que a própria Argentina. Mas eu não estava a dizer quem é que vai ganhar. Quem eu quero. Meus amigos, um bom Natal. Só voltamos no início do ano. Está bem? Bom Natal para todos. Bom Natal para todos. Muito bom. Muito obrigado.